Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, onde o apóstolo Pedro fala sobre o dia do Senhor. Amém? Aqui o apóstolo Pedro ele faz alguns esclarecimentos e também tira algumas dúvidas das pessoas daquela época, e como a palavra de Deus é viva, ela também traz esclarecimentos nos nossos dias atuais. Amém? Então diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mensageiros de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Amém, amados? Então aqui, o apóstolo Pedro, ele fala assim: olha, eu gostaria que vocês sempre lembrassem da palavra de Deus, desde a época dos profetas até os dias dos apóstolos. E hoje, nos nossos dias, nós também precisamos nos lembrar dessa palavra. Por quê, amados? Porque a nossa vida na terra, ela é muito ocupada. A nossa vida aqui na terra, hoje, principalmente nos nossos dias, tem muitas coisas para tirar o nosso foco das coisas celestiais. Hoje tem muito entretenimento, hoje tem muitas redes sociais, hoje tem muita coisa, mas tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem muita coisa que nos rouba de Deus, rouba o nosso tempo, a nossa dedicação ao Senhor. Você vê que muitas pessoas se dedicam muito tempo na frente do celular, do computador, até mesmo na frente de uma TV, mas ela não se dedica um tempo determinado para o Senhor. Amém? Ela não tem muitas vezes aquele hábito de orar, aquele hábito de adorar o Senhor. E algumas vezes, durante o dia, como Davi, como os demais homens de Deus faziam. Amém? Nós sabemos, amados, que tem homens de Deus que no passado, quando servia a Deus, orava 6 horas, 3 horas por dia. Davi, ele diz que orava 7 vezes ao dia. Então, o apóstolo Pedro está dizendo para nós lembrar disso, amados. Lembrar da comunhão que os homens do passado tinham com Deus, para que nós venhamos seguir o modelo e nós venhamos estar com a palavra do Senhor dentro do nosso coração e também na nossa mente. Amém? Então aqui ele fala para isso, para nós estarmos sempre meditando na palavra que nos foi ensinada, desde a época dos profetas até os apóstolos e até os dias de hoje. Amém? No versículo 3 diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Amém? Então aqui ele faz uma advertência. Porque você veja bem, se a igreja primitiva já aguardava o Senhor naquela época, como se ele pudesse voltar a qualquer momento, imagina nós, amados. Imagina nós que estamos muito mais próximos da vinda do Senhor e nós observamos os sinais que estão aí. Muito mais nós temos que tomar muito cuidado. Porém, ele diz que muitos vão olhar para nós quando nós estivermos nos esforçando para se preparar para o arrebatamento. Muitos vão dizer assim: poxa vida, desde a época dos apóstolos é pregado que o Messias está vindo e ele não vem. Desde a época dos nossos antepassados
tem pregado a vinda do Senhor, mas ele não veio ainda. Quer dizer, escarnecedores, amados, que tentam nos afastar de Deus, tentam nos fazer conformar com esse século, sendo que o apóstolo Paulo ele diz: não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente, seu coração. Amém? Então você vê que há escarnecedores hoje e houve também no passado. Muitos chegavam para os apóstolos e diziam: ué, mas cadê Jesus que não volta? Está se pregando a vinda do Messias, mas ele não voltou ainda. Então, ele está falando que surgiriam estes homens escarnecendo da palavra de Deus, zombando da palavra de Deus e perguntando o que houve com a promessa. Quer dizer, questionando a promessa do Senhor. Ué, mas o Senhor não ia voltar? Ele não subiu. Desde quando ele subiu aos céus, ele falou: eis que vou preparar morada e voltarei para buscar vocês. Então ele falou: cuidado, porque nos últimos dias surgiriam esses escarnecedores para quê? Para nos confundir, para nos levar ao erro, ao conformismo e a parar de ser santo, a parar de esperar o Senhor. Amém? Assim como nós já estudamos que lá em Israel, antigamente, amados, quando o rapaz conhecia a moça, eles se olhavam, se gostavam, ele chegava para o pai dela, pedia, primeiro falava para ela se ela queria ser esposa dele, ela falava queria. Então ele ia até o pai e falava assim: olha, eu quero casar com sua filha. Aí ela era então separada para ele. A partir daquele momento, ela ia se preservar somente para ele, e ele ia para a casa do pai dele, na terra dele, preparar a morada para eles. Amém? Preparar a casa, preparar o banquete, preparar tudo, deixar tudo preparado. Quando ele tivesse a casa, tudo preparado, então, o dote também, né? Porque ele tinha que pagar um preço. Então, Jesus pagou o preço por nós, que representa a noiva dele na cruz do Calvário, amém? Mas o noivo naquela época tinha que pagar o dote ainda para o pai da noiva. Então, amados, você vê que a partir daquele momento, aquela moça então ficava esperando. Por quê? Se ela parasse de esperar ele, e se ela desistisse dele, então quando ele voltasse, não haveria casamento. A mesma coisa é hoje. Se nós parar de esperar o Senhor Jesus, parar de nos preparar, parar de nos santificar, parar de abandonar o pecado e nós se envolver novamente no lamaçal do pecado, quando Jesus voltar, não tem casamento para nós. Nós não iremos subir. Então, o inimigo, sabendo disso, ele já se levanta os seus servos para tentar nos impedir, tentar semear, sabe o que, amados? Dúvida. Porque a dúvida fez o próprio Pedro que está falando aqui, quando ele estava com o Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus, né, com o corpo glorioso em cima do mar, andando sobre as águas, e o Senhor Jesus brilhava, o seu corpo se transfigurava, e eles pensaram que o Senhor Jesus era um fantasma. Pedro, que era o mais corajoso, falou: Senhor, és tu? E Jesus disse: sou eu. Ele falou assim: se és tu, então permita que eu vá até ti. Jesus falou: pode vir. E ele foi, amados. E ele foi andando sobre as águas, como o Senhor Jesus. Mas, amados, quando as ondas do mar deu uma molhada no pé dele, deu uma balançadinha, entrou o quê? A dúvida. E ele afundou por causa da dúvida. E ele fez a oração mais rápida da Bíblia: socorre-me, Senhor. E o Senhor Jesus pegou ele pelas mãos. Amém? E o Senhor Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então a dúvida é terrível, faz o cristão se afundar. Amém? Aí diz assim no 5: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e a terra. Está formado da água e pela água,
e pela água do mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Amém? Então, amados, mais uma vez, vou dar para você ver, o que ele falou para nós fazer, ele está fazendo, se lembrando da palavra que foi pregado para Noé. Amém? Quando Noé começou também a construir a arca, no meio do deserto, eles não acreditaram. E Noé não construiu a arca, amados, de uma hora para outra. Levou muito tempo para ele construir. E mesmo depois, o profeta do Senhor disse, ele recebeu a revelação do Senhor, que depois que Noé terminou a arca, e Deus selou a arca, ele ficou 7 dias dentro daquela arca e não caiu, só no 7º dia que foi começar a chuva, mas não caiu uma gota sequer. E eles escarneciam de Noé. Eles se reuniam em volta da arca e falavam: Ué, Noé, cadê a chuva? Amém, amados? Cadê a chuva que você disse que viria sobre a terra, que ia inundar tudo? Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e nada de chuva, amados. E Noé, a sua família, os animais trancados dentro da arca. E eles lá zombando, falando: Ué, cadê a chuva? Não ia chover? Então estava o quê? Duvidando da palavra do Senhor, porque foi Deus que tinha avisado que faria o dilúvio. Então, amados, no 7º dia, quando ninguém mais acreditava em Noé, começou os pingos d'água. Aí eles viram que não era uma brincadeira, amados. Quando começou a chover e começou aquela chuva começar a aumentar, eles então tentaram até escalar a arca. Amém? Mas o Senhor fazia raios que não deixava eles tocar na arca. Amém? Porque chegou o dia, amados, de Noé, estava lá protegido. Então, a destruição do ímpio foi inevitável. Então, aqui ele fala que Deus fez uma promessa que nunca mais acabaria com o mundo com água. Foi ou não foi? E deixou o arco-íris como aliança. Então, ele está falando aqui, ó, não será agora com fogo. Amém? Os ímpios serão destruídos pelo fogo agora. Agora não vai ser mais pela água. Amém? Aí no 8 diz assim, ó: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém? Então, amados, nós entendemos o porquê que o homem, ele não chegou a viver 1000 anos. Matusalém viveu 900 e poucos anos, mas nenhum deles atingiram 1000 anos. Sabe por quê, amados? Porque Deus falou para Adão: no dia que você comer desse fruto, você morrerá. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém? Então você vê que no calendário celestial, um dia deles representava 1000 anos. Amém? Então você vê que os homens do passado, nenhum deles atingiram 1000 anos. Por quê? Porque não completou o dia. Naquele mesmo dia eles morreram. Por isso o ser humano que foi criado para ser eterno, viveu só um dia, que representava no nosso tempo 1000 anos. E você vê que as coisas foi estreitando, o homem foi pecando e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E olha que tempo que nós chegamos, amados. Hoje nós vivemos o quê? Horas. Não chega a ser dia, horas. Algumas horas nós vivemos nesse planeta Terra. A nossa vida aqui é muito rápida. O tempo passa que nós nem percebemos. Você vê que o ano já foi embora, nós já estamos em novembro, vem dezembro, já vai vir o ano de 2026. Ou você ontem era uma criança, hoje você já é uma pessoa adulta, talvez uma pessoa idosa. Ontem você era solteira, casou, teve filho, já tem neto, talvez bisneto, e você vê que não para.
Mas o nosso tempo agora é limitado. O Senhor limitou o nosso tempo e ele falou: o homem não passará de 120 anos. Amém? E aquele que consegue passar é só sofrimento. Passar alguns dias. Então, você vê que 100 para 1000, hoje nós vivemos 10% de um dia que os homens do passado viveram. Para você ter uma ideia como que é sério as coisas. Amém? Então ele está falando assim, que outras palavras, para Deus, amados, não importa o tempo. Ele é o dono do tempo, ele volta a hora que ele quiser. Amém? Não é homem, não é ninguém que possa falar, vem agora, Jesus. O Senhor está demorando, não. Ele vem a hora que ele quiser. Porque para ele não existe tempo, sabe por quê? Deus é eterno, Jesus é eterno. Para ele, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Agora, para nós, não, amados. Nós temos que estar preparados. Porque nós já aprendemos que nós só vamos entrar no céu através do arrebatamento. Então, quer dizer, dormindo em Cristo, morto ou vivo, nós vamos entrar pelo arrebatamento. Mas independente do que chegar primeiro, o arrebatamento ou a nossa morte, de todo jeito a gente tem que estar preparado. Temos que estar aguardando o Senhor, porque há a promessa do Senhor Jesus. E naquele último dia eu ressuscitarei. E ele vai nos ressuscitar e nós subiremos no arrebatamento com ele. Amém? Amém. Aí diz assim no 9: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, amados, Deus está o quê? Dando oportunidade e mais oportunidade para a humanidade se arrepender. Por isso ele não voltou ainda. Amém? Então, Amém. essa paciência que ele está tendo conosco é para nos ajudar a se preparar. Porque talvez se ele já tivesse voltado, talvez nós não estaríamos preparados. Nós não estaríamos buscando a santidade, o arrependimento da forma correta. Talvez ainda nós estaríamos com o coração sujo, com orgulho, com algum pecado e nós não subiríamos. Então ele está esperando que nós estejamos, né, preparados, amados. Amém? Aí diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudado. Amém? Então, amados, aqui reforça aquela palavra que diz no Antigo Testamento, que será o terrível dia do Senhor. Será um dia terrível, o dia que o Senhor voltar. Por quê, amados? Porque haverá choro, haverá ranger de dentes, haverá, aí sim, amados, a humanidade vai chegar a um arrependimento, mas vai ser tarde demais. Muitos que preservaram as coisas mundanas, deram valor para as coisas mundanas, amaram as coisas mundanas, naquele dia vão se arrepender. Mas vai ser igualzinho à época de Noé. Quando eles viram a chuva começar a cair, eles acreditaram em Noé. E eles gritaram: Noé, nós acreditamos, agora nós nos arrependemos. Abra a arca que nós queremos entrar. Mas a arca já estava fechada. Então vai ser a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus voltará como um ladrão, a hora que ninguém estiver esperando. E vai ser num abrir e piscar de olhos. Quando ele nos levar para o céu, amados, a terra vai ser assolada. A terra vai ser abalada. A tristeza vai tomar conta da humanidade, porque o Espírito Santo será retirado. A igreja representa a luz de Cristo, representa a presença de Deus aqui na terra. Uma vez que os cristãos, que os eleitos, os escolhidos, eles serão tirados daqui, haverá o quê? Somente tristeza, amados. Se hoje a humanidade já está perversa, se hoje nós vemos o coração da humanidade, um coração duro, um coração insensível, um coração sem amor, um coração que só pensa em si próprio,
Você imagina quando o Espírito Santo será tirado dessa terra? O que será de quem ficar aqui, amados? Aí, amados, vai ser a grande tribulação. Na grande tribulação, o pai vai entregar filho, o filho vai entregar pai, vai ser uma tribulação verdadeira. Amém? Então aqui ele está falando que será terrível esse dia. Terrível para aquele que não se preparou. Terrível para aquele que não se arrependeu. Vai ser terrível. Pessoas vão se jogar. O profeta do Senhor disse que o Senhor mostrou para ele que as pessoas se jogavam no chão, se rolavam, se contorcia. Eles não acreditavam, se escabelava. Rangia os dentes, amado. Sabe o que é ranger o dente? Desespero. Eles vão gritar: Senhor, me leva. Eu também era crente, eu também estava na igreja. Eu era obreiro, obreira. Eu era pastor, eu era bispo, eu estava na igreja. Mas praticava o pecado. Então será deixado, amado. Será deixado para trás. Amém? Aí a humanidade não vai ter como contestar o Senhor, porque teve tempo, amados. Olha o tempo que nós estamos tendo para nos arrepender, para fazer a vontade de Deus, para se preparar, para perdoar, para limpar nosso coração, para tirar de nós a velha criatura, pedir a ajuda do Espírito Santo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. Amém? Então, amados, será um dia terrível para aquele que ficar. Será um dia alegre, sim, para aquele que subir. Aquele que se preparou, aquele que deixou as coisas desse mundo, que foi humilhado nessa terra, que preferiu perder a vida nessa terra para ganhar a vida no céu. Para esse será a felicidade. Aquele que sofreu nessa terra, que foi injustiçado. Amém? Mas aquele que ficar será terrível. E não haverá outra oportunidade. Amém? Se hoje nós estamos na graça, o povo não é capaz de servir a Deus, então na grande tribulação, quando tiver que pagar com a vida, ter que ser torturado, decapitado, é mínimo que pode ser salvo, porque o homem não pode com a dor. Amém? Vai ser mínimo as pessoas que vão conseguir se salvar na grande tribulação. Se hoje que nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos a Bíblia, temos estudo bíblico, não precisa nem sair de casa. Hoje, para você ver a comodidade que você tem de estar na sua casa, participando do estudo, ouvindo a palavra, aí no seu lar, tranquilo, não é verdade? E muitos não participam, muitos não se esforçam. Imagina na grande tribulação, amados, né? Aí diz assim, amados: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então ele faz um alerta. Se vocês têm ciência que o dia do Senhor está perto, se você tem ciência que você tem que estar em arrependimento e santidade, ele faz uma pergunta aqui para nós, amados. Que tipo de pessoas? Vamos ler aqui novamente. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa nós devemos ser? Ele está querendo dizer. E ele responde: vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Por quê? Porque se nós se arrepende, nós andamos em santidade e nós ajuda as pessoas a se preparar, então nós começamos a apressar a vinda dele. Amém? Apressando a sua vinda, naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então será criado um novo céu e uma nova terra. Amém? Para quem, amados? Para nós, que não merecemos, mas pela graça de Deus,
Ele vai preparar tudo isso para nós. Amém? Aí ele diz assim, ó: portanto, amados, enquanto espera estas coisas, empenhe-se, esforça-se para serem encontrados por ele em paz, imaculado, inculpáveis. Amém? Então, ele está dizendo, então, enquanto nós estamos esperando a vinda do Senhor, vamos nos esforçar cada dia mais, vamos ter um arrependimento de qualidade, vamos vigiar nossa mente, o nosso coração, vamos fazer, como diz o profeta do Senhor, David Orr, ele fala: faça uma análise da sua vida, faça uma auditoria da sua vida, deita a sua cabeça no travesseiro, vê como que você está se procedendo. Será que você está realmente dando testemunho de um homem, de uma mulher de Deus? Será que você tem praticado o que você tem ouvido? Porque Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Quando vier a tempestade, vier a grande tribulação, vai se desfazer. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, constrói a sua vida, a sua casa na rocha. E pode vir o que for, se você está em Cristo, você não vai ser abalado. Porque essa rocha é Cristo. Amém? Então ele está falando, vamos nos esforçar, vamos viver em paz, vamos viver de uma maneira inculpável, imaculado, santo, verdadeiramente, sem falsidade. Vamos amar o nosso semelhante, vamos amar a Deus, vamos ajudar as pessoas que estão precisando, vamos anunciar esse evangelho. Amém? Então, amados, ele está falando isso, que nós precisamos nos esforçar para andar em paz, não ter desavença, não ter briga, não ter discussão. A paz que excede o conhecimento humano, a paz que vem do Senhor. Amém? Porque sem essa paz não há santidade. Aí diz assim: Shalom, irmão Miguel. Tudo bem, irmão Miguel? Aí diz assim, ó: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com sabedoria de Deus, lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também os fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Amém? Então, amados, aqui está falando mais uma vez que há muitos que torcem a palavra de Deus. Amém? Há pessoa, para você ter uma ideia, tem pessoas, amados, que pega a santa palavra de Deus, mas pega só aquilo que interessa a ela própria. Ela só pega algumas partes da Bíblia. Mas nós temos que obedecer a totalidade da palavra em todo sentido. Amém? Ah, eu não concordo com isso. Ah, isso aqui eu não faço porque eu não concordo. Não. Amados, a palavra é uma unidade. Ela é única. Nós não podemos escolher na palavra o que queremos obedecer e o que não queremos. Nós temos que obedecer 100%. Porque o Senhor Jesus diz, ele falou, olha, é sim, sim, não, não. O que passar disso provém de Satanás. Amém? Ou você é de Deus ou você não é. Não adianta ser os filhos de Balaão. Balaão, uma hora estava servindo a Deus, uma hora estava servindo o inimigo. Uma hora ele estava abençoando, uma outra hora ele estava amaldiçoando. Então você vê que terrível juízo caiu sobre ele. Ele é mencionado até mesmo em Apocalipse. Por quê? Porque ele estava fazendo as duas coisas e para Deus não existe isso. Jesus falou: pode de uma fonte sair água salgada e água doce? Não pode, amados. Quando você abre a sua torneira aí sai água salgada e depois sai doce ao mesmo tempo? Não, amados. Ou sai salgado ou sai doce. O cristão também é a mesma coisa. Ou ele é ou ele não é. Amém?
Achar que faz uma parte e não faz a outra, está se enganando a si mesmo. Naquele grande dia, a palavra diz: o grande dia do Senhor haverá choro e ranger de dentes. Porque depois não vai adiantar mais se arrepender, amados. Depois não vai adiantar mais. Depois que Jesus abrir os céus, levar os seus e fechar, fechou a porta, é a arca. O arrebatamento hoje representa a arca. Nós temos que entrar pelo arrebatamento. Depois que a porta selou, Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Amém? Eu abro e eu fecho. Quando eu fecho, ninguém pode abrir. E quando eu abro, ninguém pode fechar. Jesus é o Senhor dos céus. Amém, amados? E Ele que é a porta de entrada. Jesus é a porta do céu. Nós vamos ter que passar por Ele. Agora, como que nós, amados, vamos entrar no céu se nós não praticamos a vontade dEle? No céu não vai entrar inimigo de Cristo. Amém? Só vai entrar os eleitos. Você vê que Ele chama nós de amigos, de irmãos. Então, não haverá possibilidade de uma pessoa ser mal e ser boa. Ou você é ou você não é. Amém? Se você quiser se enganar a si mesmo, sendo boa, má, e não ter uma personalidade verdadeira, ser uma pessoa dupla face, naquele grande dia vai ficar as duas faces aí. Amém? Não vai subir nenhuma. Então, amados, nós temos que tomar cuidado com a nossa alma. É o bem mais precioso que nós temos, a nossa alma. Amém? Nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar, eu posso enganar você, você pode me enganar, podemos enganar uns aos outros aqui na terra. Mas Deus, nós não podemos enganar. Então, amados, ou nós temos um caráter de cristão ou não temos. Não tem como uma hora eu sou cristão, uma hora eu não estou. Uma hora eu sou, uma hora eu não sou. Uma hora eu estou com Cristo, outra hora eu não estou com Cristo. Uma eu creio numa parte da Bíblia e não creio na outra. Ah, essa parte aqui eu não gosto. Ah, eu não gosto porque eu não gosto da parte que fala da mentira. Ah, eu não gosto da parte da imoralidade. Ah, eu não gosto da parte da submissão. Então você não gosta de Deus. Amém? Então você não gosta do céu. Então nós não vamos subir se nós pensar dessa forma. Então, amados, nós temos que amadurecer, como o apóstolo fala. Nós temos que amadurecer na palavra. Amém? Não podemos ser meninos e meninas, mas temos que ser pessoas adultas. Aí ele diz assim, para nós terminarmos, amados. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresça, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então ele fala: cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Então, a palavra diz assim, amados: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento do que é bom e do que é mal, e se nós sabemos o que é bom, praticamos o que é mal, não haverá desculpa para nós, porque já não somos mais ignorantes. Quando nós estávamos no mundo, praticávamos coisas erradas, não tínhamos a certeza, a convicção do verdadeiro evangelho dentro do nosso coração, Deus poupou a nossa vida. Já era talvez para nós estarmos mortos faz tempo. Mas Ele nos poupou. Olha para a sua vida, olha quantos livramentos você não teve até hoje da sua vida, desde a sua mocidade até hoje. Deus te livrou. Quantas vezes nós não ficamos doentes, recuperamos, por quê? Porque Deus preservou a nossa vida. Amém? Para quê, amados? Para nós nos preparar para o grande dia do Senhor. Então, amados, o grande dia do Senhor para nós tem que ser o dia de alegria. Um dia especial. O dia que nós vamos subir para o céu. Amém?
o dia da nossa libertação desse corpo, desse planeta, dessa terra, como o apóstolo diz, haverá então novos céus, nova terra, uma nova vida, um novo corpo, tudo novo, sem pecado. E ele fala, que tipo de pessoas que nós temos que ser, então, para entrar no céu? Ele fala, seja piedosos, seja amorosos, vivam em arrependimento, santidade. Se tem mágoa no coração, tira. Se tem algum ressentimento, perdoa, muda a sua vida. Amém? Tira toda a tristeza, tira toda a angústia. O Senhor nos libertou do pecado. Não há mais motivo para tristeza. Não há motivo mais, amados, para nós estarmos cabisbaixo, mas nós temos que estar com a cabeça para os céus, glorificando ao Senhor. Como ele diz aqui, toda honra, toda glória para o Senhor. Nós agora temos que nos alegrar, porque agora já não somos mais filhos das trevas, somos filhos da luz. Agora já não somos mais praticantes do pecado, mas somos praticantes da justiça, da luz. Agora nós estamos nos esforçando cada dia mais para entrar no reino celestial, para que aquele dia não venha nos pegar de surpresa, para aquele grande dia não venha nos pegar no pecado e nós venhamos a ser reprovados. Porque, amados, nós temos que entender uma coisa. Não é o tempo de casa que vai contar, não é se você conhece Deus há 50 anos, há 60 anos, se você nasceu no berço evangélico ou não. Vai ser o dia, o nosso presente. Por exemplo, não vai contar o que eu fiz, o que eu já evangelizei, mas vai contar agora, nesse momento, se Jesus voltar agora. Como que está a minha vida? Como que está a sua vida? É agora, amados, é o presente que vai contar. Não adianta a pessoa andar na presença de Deus 20 anos, 10 anos, 15 anos, e se naquele grande dia for pego em pecado, vai ficar, amados. Amém? Então, por isso, nós temos que viver um dia de cada vez, como se fosse o último dia. Todo dia que nós acordar de manhã, nós temos que pensar, hoje é o último dia da minha vida na terra, Jesus vai voltar hoje, eu tenho que fazer o melhor. Amém? Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que ser a melhor esposa, o melhor no meu trabalho. Eu tenho que ser o melhor motorista lá. Eu tenho que tratar bem os passageiros. Amém, amado? Tem que ter paciência com eles. Você tem que ter paciência na sua casa, com seus familiares, com aquele que ainda não é convertido. Seja a melhor vó, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor esposo, o melhor marido. Amém? O melhor patrão, o melhor empregado, seja o melhor em tudo, o melhor evangelista, o melhor pastor. Faça o seu melhor para Jesus. Viva cada dia fazendo o melhor. Amém? E vivendo cada dia como se fosse o último. Para que vamos aprender a fazer isso, para que nós aprendemos a vigiar, para que nós aprendemos a valorizar o tempo que nós temos em adoração, em oração, em súplica pela nossa alma e pelas almas das pessoas também. Amém, amados? Então, nós aprendemos hoje, amados, que o dia do Senhor está próximo e será um dia terrível para aquele que não estiver preparado. Será para mim, será para você, para qualquer um. Porque naquele grande dia será revelado quem nós somos, amados. Amém? Se eu estiver aqui com mentira, se eu estiver aqui com engano, eu não vou subir naquele dia, não adianta. E se você também estiver aqui, estiver em engano, estiver com mentira, não estiver de acordo, você não vai subir. Naquele dia nós vamos ver quem é quem. Amém, amados? Muitos que nós pensávamos que não ia subir, vão subir. E muitos que nós pensávamos que ia subir, vão ficar. Porque será revelado, como diz o profeta do Senhor, o dia do Senhor será o dia o dia de nós ver quem é quem. Será revelado cada um de. Por isso que o apóstolo diz, será revelado, será desnudado. Se tiver alguma coisa escondida no meu coração, tiver alguma coisa escondida no seu coração, naquele grande dia, amados, vai ficar. Então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, amados. Porque não é por eu ser pastor, por você ser uma pastora, por você ser um bispo, não. Aquele grande dia
vai contar o que você realmente é para Deus. Se você é joio ou se você é trigo, se eu também. Amém? É todos nós, amados. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Nessa terra nós somos todos iguais. Nós estamos sujeitos tanto a ir para o céu como para ir para o inferno. Vai depender do nosso procedimento, do nosso coração, da nossa mente, daquilo que nós vivemos nessa terra. De acordo com a forma que eu vivo, que você vive, vai definir aonde nós vamos passar a eternidade. Amém? E se nós sabemos disso, nós temos que corrigir a nossa vida, amados. Temos que deixar o orgulho de lado. Temos que confessar para o Senhor os nossos pecados e parar de pecar. Nós temos que ver aonde nós estamos errando ainda e temos que corrigir enquanto há tempo, porque Deus está dando essa oportunidade para cada um de nós. Por isso, amados, que naquele grande dia, depois que o arrebatamento acontecer, não adianta não reclamar, não adianta se arrepender, não adianta querer ser santo. Tem que se arrepender agora, tem que ser santo agora, tem que se corrigir agora. Amém? O momento é agora. Então, amados, vamos firmemente colocar essa palavra dentro do nosso coração e vamos nos esforçar no poderoso nome de Jesus. Todos nós vamos se unir como se fosse uma só pessoa no corpo de Cristo e vamos buscar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus, que todos possam colocar essa palavra em prática, amados, para que naquele grande dia nós possamos subir para o céu. Todos nós, no poderoso nome de Jesus. Amém?